Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de nós fazermos mais um podcast, meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. Que privilégio! Eu sou o Fábio, como vocês já sabem. Muito bem-vindo, você que tem chegado aí pela primeira vez, tem acompanhado nosso trabalho. Você que já está há mais tempo, muito bem-vindo também, bem-vinda. Vamos hoje meditar em João capítulo 6, a parte 3 do nosso episódio número 104 da nossa segunda temporada. Vamos lá, bastante trabalho, tem sido bastante trabalhoso, mas Deus é aquele que nos capacita, nos dá ânimo, nos dá graça, nos dá força para nós continuarmos com esse trabalho. Então vamos lá. Leia o capítulo 6, se possível, tá? Para você poder compreender melhor sobre o que nós estamos falando aqui. Capítulo 6 do Evangelho segundo João. Então, ao olhar para aquela alimentação dos 5.000 ali, daquelas 5.000 pessoas no deserto, nós não devemos permitir que a provisão milagrosa esconda o elemento igualmente importante da doação gratuita. Nós vemos, no entanto, que imediatamente as pessoas começaram a tirar conclusões erradas dessa dádiva gratuita de Deus. Elas queriam fazer do ser de tanto poder de Jesus o seu rei, e para que ele estivesse à disposição deles, para que a mesa nunca ficasse sem comida e o armário nunca ficasse sem pão. Jesus teve que desviar as pessoas drasticamente desses sonhos. O mundo ele está cheio, sempre esteve cheio daqueles que trabalham com as mãos. Civilização significa trabalho duro e contínuo. Muito de nossa conversa sobre vida e crescimento espiritual é mera conversa, sem base de experiência real e sem um desejo urgente do coração. Então nós falamos tanto da graça de Deus, da dádiva de Deus, da incapacidade do homem e da virtude da simples confiança, que é muito fácil esquecer a necessidade da atividade espiritual. É a disposição de alguns homens em agirem como se devessem ter escrito em suas portas: aquele que vem a mim, eu sempre o mando vazio. Outros vão ao extremo oposto, eles têm a disposição de dar, mas eles dão sem julgamento. Aqui nós somos encaminhados a um doador, um facilitador que nunca recusa um suplicante. Nunca lhe diz uma palavra áspera. Está sempre apto e disposto a doar, desde que os necessitados se preparem para o que é oferecido. Tais são os recursos de Jesus. Tal é sua simpatia, tal a sua compreensão das necessidades humanas, que ele pode sempre dizer: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Somos membros uns dos outros. O próprio Jesus não estava livre dessa grande lei da reciprocidade na necessidade. Era parte da plenitude de sua humanidade que ele viesse para outros seres humanos, para o suprimento de necessidades de outros seres humanos. Mesmo nas questões mais elevadas relacionadas com seus grandes propósitos espirituais, há uma vinda de Jesus para nós. Não apenas os ramos vêm à videira para a vida que os tornará úteis, mas a videira também vem aos ramos para encontrar lugares onde possa depositar e manifestar sua vida. Portanto, quando Jesus fala em vir a Ele, este grande fato da dependência humana deve despertar em todos nós o mais profundo interesse
em suas palavras. Há uma grande diferença entre comprar pão e mendigar pão. Você não será expulso enquanto tiver dinheiro para pagar pelo pão, mas vai implorar em vez de comprar e logo você será expulso. Se você fosse dar a cada um que pede, não se afastando de um único suplicante, um exército de pedintes se reuniria ao seu redor e logo acabaria com seus recursos. Jesus ele falou àqueles que conheciam a atitude do suplicante e do necessitado. Uma grande multidão tinha vindo a ele com fome do pão que perece e ele não os expulsou. Mas agora ele queria que eles viessem em busca de um pão melhor. Não estamos tão preocupados com a vida espiritual e sustento espiritual quanto estamos com a vida natural e o sustento natural. Essa é a realidade. Que calamidade maior pode acontecer à vida natural dos homens do que o pão tornar-se caro e escasso. E aqueles que procuram encontrá-lo barato e abundante devem ser, por assim dizer, expulsos. Isso pode acontecer nas transações sobre o pão que perece. Mas aqui Jesus está falando do pão que dura para a vida eterna. Como doador designado desse pão, ele diz que ninguém que vier a ele será despedido, expulso. O mais capaz dos homens, o homem de maiores recursos, entende perfeitamente como está no comando não de uma fonte, mas de um reservatório. Jesus só pode fazer a declaração sem limites quanto aos números ou ao tempo. Só Ele. Vindo a Ele, chegamos a alguém que fala do infinito e do eterno. E aqui nós vemos nesse capítulo, esse texto, que muitos discípulos voltaram e não andaram mais com Ele. Mas eles não foram expulsos, eles foram por conta própria. Jesus nunca leva ninguém de volta à dependência exclusiva das coisas do tempo e dos sentidos. Deus parece nos dizer todas as manhãs, após nosso sólido e substancial café da manhã: eu te dei o natural, não queres também o espiritual? Dias virão em que toda a abundância de pão fará pouco bem para o nosso corpo. A carne irá falhar, o homem exterior perecerá. Jesus faz sua declaração de que o interior pode ser renovado dia a dia. Não é fácil decidir qual era o espírito com que os judeus adotaram a admoestação de Jesus: não trabalheis pela carne que perece. E sobre a sua sugestão levantou a questão que suscitou a resposta de nosso Senhor. Provavelmente eles tinham uma compreensão muito imperfeita do significado das palavras que usaram quando perguntaram: o que devemos fazer para que possamos realizar as obras de Deus? No entanto, como não há evidência de que nesse estágio eles tivessem maus sentimentos em relação a Jesus, é melhor presumir que sua pergunta não era capciosa, mas sincera. É um aparente paradoxo, porque quando a pergunta era o que devemos fazer, a resposta deve ser: acredite. Uma resposta inesperada. Aqueles que olham para o assunto superficialmente costumam dizer: não importa o que você acredita, para que você faça o que é certo. Mas Cristo coloca a fé em primeiro lugar. Crer em Cristo é obediência, porque Deus enviou seu Filho Jesus Cristo como objeto da fé humana. É a vontade de Deus que os homens acreditem em seu Filho. É a prova suprema de todo homem, quando Jesus vem a ele e exige sua fé. Na verdade, a fé em Cristo é voltar a alma para a justiça, pois este é o meio de assegurar perdão e aceitação, de tornar-se justo para com Deus e também de assegurar força espiritual e orientação para os deveres da vida cotidiana. É um grande princípio moral que o Evangelho assume e usa para fins mais elevados, que a fé fundamenta o fazer. As convicções internas de um homem determinam quais serão suas obras habituais na vida. Essa é a relação entre fé e obras, conforme ensinada por Paulo e Tiago. Um deu ênfase à fé,
o outro as obras, e ambos pleiteando a autoridade desta e de outras palavras do próprio grande mestre. Acreditar é o começo, o trabalho é a continuação da vida. A crença é o interno, o trabalho é o externo, o processo. A crença é o motivo, o trabalho é o resultado. A crença é a causa e o trabalho é o efeito. Jesus é o verdadeiro pão. De qualquer outro que não seja Jesus, Cristo, essa linguagem teria sido egoísta ao extremo. Saindo de seus lábios, referindo-se a si mesmo, essa declaração soa bastante natural. Pois visto que ele era o Filho de Deus, nenhuma reivindicação inferior a esta teria sido justa. É uma metáfora maravilhosa esta, em que nosso Senhor se proclama o verdadeiro pão, o pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida. O corpo depende do alimento para a vida, saúde, força, e o apetite da fome estimula a busca e a participação no alimento. Existe uma correspondência entre a fome que anseia e o pão que satisfaz, uma adaptação entre oferta e necessidade. Existe um arranjo paralelo e similar no reino espiritual. O homem é um ser fraco, dependente, ansioso, com um desejo inextinguível pelo bem supremo. Um desejo que não pode ser apaziguado por provisões terrenas. É um apetite espiritual que em muitos é amortecido pela satisfação carnal, pelo hábito pecaminoso, mas que sempre volta novamente. Cristo, como verdadeiro pão, é o dom do Pai. Toda a família depende da liberalidade e consideração do grande Pai e benfeitor. Cristo é o pão do céu. Como tal, ele foi prefigurado pelo maná do deserto. Esse dom é concedido da esfera do espiritual e sobrenatural, que é assim trazido para perto de nossas almas. Ele é o verdadeiro pão. Não há nenhuma pretensão vazia nesse presente. Deus não é um pai que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. O resultado de se alimentar pela fé do pão da vida é satisfação, alegria, saúde, vigor da alma e uma vida imortal. Se um homem comer este pão, viverá para sempre. Assim como a fome dos israelitas foi aplacada pelo maná, como a fome da multidão foi aplacada pela miraculosa multiplicação de pães no deserto, milhares em todas as épocas participam do verdadeiro e espiritual pão e deram testemunho de sua eficácia para satisfazer seus desejos mais profundos e nutrir a sua vida espiritual. Fantástico, né? Jesus é o pão da vida. Você tem fome? Fome, sede de justiça? Fome de satisfação espiritual? Existe essa fome, esse apetite no íntimo do ser humano que só Cristo pode satisfazer. Eu te espero no próximo episódio para nós finalizarmos o capítulo 6 do Evangelho de João. Beleza? Deus te abençoe. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.